Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje, o nosso assunto em pauta é cinema. Eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV a produtora executiva, Adriana Copete. Seja bem-vinda ao nosso programa, Adriana. Obrigada, uma alegria poder estar aqui na TV Unicruz, né? Sou ex-aluna da universidade e estou muito feliz de poder vir aqui falar de um tema, né, que eu gosto muito, que é a minha área de trabalho, e espero poder trazer informações e contribuir um pouco para que o pessoal conheça mais um pouco desse mercado, né, que está crescendo, desenvolvendo, que é a cinematografia brasileira. Sim. Agora, no mês de maio, tu e a Kátia Beck vão estar realizando aqui em Cruz Alta uma oficina de produção em cinema. Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal lá de casa, como é que surgiu essa ideia de trazer uma oficina de cinema para Cruz Alta? Bom, a Kátia é uma amiga minha, né, desde a infância, e eu conversei com ela da minha vontade de retomar o meu trabalho aqui em Cruz Alta. Eu sou natural daqui, mas fiquei alguns anos fora, né, trabalhando em cinema, especialmente no Rio de Janeiro. E comentei com ela desse interesse da gente começar a fomentar e desenvolver um núcleo, né, de cinematografia aqui na nossa região e na nossa cidade. Tudo isso em função de que hoje o mercado de cinema brasileiro está crescendo, está desenvolvendo cada vez mais. A realidade hoje é muito diferente de 10 anos atrás, quando a gente não tinha todos os recursos e as leis de incentivo, os fundos setoriais, todas essas linhas de financiamento que hoje o governo brasileiro disponibiliza para os realizadores e para os produtores nacionais. Então, para que as pessoas aqui que gostam dessa área de vídeo, que têm interesse na área de fotografia, de design, de cinema propriamente dito, direção de arte, possam começar a se aproximar dessa nova realidade mercadológica. Então, a ideia do curso é criar esse núcleo e trazer esses princípios básicos, né, da produção em cinema. Tu falavas antes a respeito de incentivos do governo. A gente sabe que fazer cinema no Brasil sempre foi muito complicado, né? Mas hoje eu acho que descomplicou um pouco, porque hoje existem verbas que são disponibilizadas e que podem ser encaminhados projetos para fazer uso dessas verbas e para poder estar fazendo um trabalho de qualidade, colocando tudo isso ao dispor da população. Mas, em contrapartida, também as pessoas desconhecem um pouco como é que funcionam esses mecanismos e quais são esses caminhos, né, que podem estar seguindo para fazer cinemas e produzir documentários também. Explica um pouquinho para o pessoal lá de casa como é que funciona esses incentivos. Então, a nossa ideia inicial do curso é que a gente comece a trazer uma noção básica, né, para os participantes de como realizar um filme e também já uma prévia do que vai ser uma próxima oficina, que é uma oficina de formatação de projetos. Realmente, a presidenta promulgou uma lei no ano de 2011, que já vinha tramitando no Congresso desde 2006, que é um projeto da Jandira Fegali, no qual todos os canais, sejam eles nacionais ou internacionais, por lei são obrigados a exibir 3 horas e meia de conteúdo nacional. Então isso realmente deu uma reviravolta no mercado, porque nós não tínhamos essa premissa, né, como lei. Tudo era, vamos dizer, parte de uma negociação das produtoras com os canais e realmente era muito difícil. Então agora é lei, é obrigatório, os canais têm que comprar conteúdo nacional e a agência reguladora do cinema, por sua vez, criou essas linhas, né, de financiamento. Existem alguns editais que são a fundo perdido, como a gente diz, que você vai formatar e inscrever o projeto, receber a verba, executar o seu filme e prestar contas e veicular em algum canal que tenha se interessado, né, pelo seu projeto. Ou você pode participar de outros editais de cooperação, como o Ibermídia, né, que são para os países ibero-americanos, e o Brasil faz parte desse grupo de 13 países, aonde você vai produzir o filme, mas vai ter que devolver o dinheiro mediante a sua bilheteria. Então, existem vários mecanismos, várias formas de fomento, né, e nós, produtores, hoje, ainda estamos entendendo. Estamos estudando e compreendendo, porque o processo é muito burocrático, né? Então, a gente vê as grandes empresas hoje de produção, elas têm um corpo de advogados que auxiliam, né,
enfim, na compreensão, na formatação desses projetos para que eles estejam adequados e pertinentes às exigências da lei, mas hoje realmente a gente tem conseguido trabalhar mais, descentralizou, você hoje consegue fazer cinema fora do eixo Rio-São Paulo, tanto que hoje Recife, né, tem uma cinematografia super expressiva, ganhando vários prêmios fora do Brasil, Minas Gerais e outros estados brasileiros, né? O próprio Rio Grande do Sul, através da Casa de Cinema. Essa semana mesmo o cineasta Gustavo Spolidoro foi contemplado pelo Fundo Setorial para a produção de uma série televisiva infanto-juvenil. E a gente vê vários cineastas, né, realizadores e produtores tendo essa oportunidade. Me diz uma coisa, a gente percebe que o cinema brasileiro nos últimos anos vem ganhando um espaço muito efetivo, não só aqui no nosso país, mas também vem conquistando a confiança, né, de produtores e de telespectadores fora do nosso país. Tu acredita que a falta de conhecimento técnico possa ser um limitador para que o Brasil consiga materiais de conteúdos mais positivos, mais agradáveis ou não? O conhecimento técnico na área de cinema, ele é bem dominado ou falta ainda um pouco esse aprimoramento? Eu acho que uma das grandes questões que são discutidas, né, nessa questão da produção cinematográfica brasileira é o roteiro. O roteiro ainda continua sendo o gargalo da produção. Tanto que a gente vê os nossos vizinhos argentinos, né, que, tudo bem, eles têm uma escola maior do que a nossa, eles fazem cinema há mais tempo do que nós, eles não tiveram a ruptura que a gente teve no governo Collor, mas o grande destaque deles é essa inteligência narrativa que eles têm através dos seus bons roteiristas. Então, existe assim por parte da crítica, tanto nacional quanto internacional, essa visão de que o roteiro brasileiro ainda deixa a desejar. Então, esse é um ponto, né, bastante crítico, vamos dizer, do nosso processo produtivo. Na questão técnica, a gente evoluiu muito, né? Hoje o Brasil já está, vamos dizer, com condições de produzir a nível, né, de outros países da América Latina, de outros países da Europa. A gente já tem um parque tecnológico e muito em função do trabalho realizado pela Rede Globo, elenco, né, de primeira linha. Tanto que, enfim, a gente ganha prêmios lá fora. Então, eu acho que a questão não é técnica. Eu acho que a gente ainda tem uma questão mercadológica. O Brasil não tem, vamos dizer, uma boa negociação lá fora. Ainda nos falta saber apresentar um projeto para um grande estúdio que queira fechar uma coprodução, saber fazer um projeto que, vamos dizer, desperte o interesse nas grandes distribuidoras, né? Eu acho que ainda falta esse, vamos dizer, nós andar um pouco mais nesse patamar negócio, nessa questão que é o que a gente chama a indústria audiovisual. Sim. A gente ainda, como eu te disse, está aprendendo, tudo ainda é muito novo para nós. E enquanto os americanos, para eles, produzir um filme de 30 milhões de dólares é uma coisa corriqueira, para nós é uma verdadeira, né, não existe, não são feitos filmes no Brasil nesse patamar. Um cineasta que tem uma verba desse, como o José Padilha ou o Heitor Dália, eles vão filmar lá fora. Né? Eles são convidados para ir fazer um filme desse valor lá fora. O Fernando Meirelles. Então, nós aqui ainda assim, nossos grandes filmes hoje, eles estão na ordem aí de 6 milhões. Né? E nós, produtores independentes, dos quais, né, eu faço parte desse grupo, a gente tem produzido aí com 1,5 milhão, 2 milhões e às vezes até verbas menores, né, que são os baixos orçamentos, que eles chamam, que são verbas que o governo destina em torno de 900 mil reais. Mas enfim, tem se conseguido, né, e hoje já se tem um volume de produção e o Brasil já é visto como um país que faz cinema. Faz cinema com competência. Exatamente. Agora, enquanto tu falavas, eu estava me dando conta de uma coisa. A indústria do cinema, ela não é formada, então, só por produtores, né, por roteiristas e pessoas que entendem dessa arte. Por trás dela, ou aliado a esse trabalho, é preciso o trabalho de um publicitário, de um executivo, de um estrategista, né? É um trabalho em conjunto. As pessoas têm uma visão um pouco romântica do cinema, de que esses profissionais não fazem falta nas negociações, e é bem ao contrário, né? Exatamente, é totalmente ao contrário, né? Então, a indústria americana nos mostra isso, né? Os
os grandes executivos é que realmente fazem essa roda girar, né? Por isso que o cinema americano tem, enfim, tem tanto dinheiro, tem tantos espectadores, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uns americanos que trabalham com cinema, mas aqui em Miami, são nova-iorquinos, mas estão em Miami, e eles falam que o cinema americano se alimenta muito também do que está em torno, né? Então, eles criam vários bonecos, vários games, roupas para as crianças usarem, promoções. Faz uma exploração dessa parte. Exatamente. Então, é esse arsenal comercial que está na volta do filme que realmente rentabiliza o filme, que vai desde do bilhete que tu compra, que já é personalizado, a pipoca do filme. Então, isso é o que realmente torna muito lucrativa a indústria do cinema americano. E a gente ainda não sabe fazer isso, também estamos aprendendo. Estão aprendendo. É nesse caminho que tu te juntaste junto com a Kátia, que trabalha aqui na nossa cidade, a Kátia Beck, que trabalha aqui na nossa cidade, na área de publicidade. Vocês resolveram aliar conhecimentos para estar trazendo esse trabalho aqui para Cruz Alta. Exatamente, essa parceria, porque como eu tenho essa visão, vamos dizer, mais da produção, mais da área técnica e artística, se eu não tenho um parceiro comercial, tudo se torna mais complicado. Quase impossível, né? Então, o cinema realmente ele é um trabalho de equipe, não tem como fazer de outra maneira, a equipe é grande, tem que ter uma intersecção entre essas pessoas, né? E a minha parceria com a Kátia vem muito também que a gente tem uma afinidade intelectual, né? Porque essa área comercial, ela também tem que entender, vamos dizer, intelectualmente, artisticamente do que a gente está falando para poder sensibilizar um patrocinador, para poder fazer com que realmente, do ponto de vista comercial, isso aconteça. Sim. Né? E eu acho que esse também é uma das questões nevrálgicas da cinematografia, porque a parte comercial ela ainda não está tão madura quanto a parte técnica e artística. Claro. Então, às vezes, você vê projetos, ideias, vamos dizer, muito boas, mas elas não conseguem se tornar viáveis porque falta esse tratamento executivo e comercial do projeto. Essa oficina que vai ser realizada aqui em Cruz Alta nos dias 9, 10 e 11 de maio. Conta um pouquinho para a gente, Adriana, que tipo de conteúdos vão estar sendo disponibilizados nessa oficina? Então, essa oficina, ela já é uma oficina que acontece há 4 anos, mais ou menos, né? Ela já tem um histórico, já foram feitos, enfim, vários curtas-metragens, e ela é destinada, vamos dizer, para despertar esse cineasta que existe dentro de cada um, né, que se interessa por essa área, que gosta da área. Né, que gosta da área. Então, ela vai tratar dos princípios básicos, desde a história do cinema, conceitos básicos de linguagem de vídeo, narrativa cinematográfica, a gramática cinematográfica, aprender a estruturar um roteiro técnico. Depois, os participantes também vão se envolver em toda a parte de produção, determinado o tema a ser abordado, como é um documentário, né? Então, algum tema que seja pertinente à cultura local. Eles vão fazer toda a pesquisa do tema, a pesquisa de locação, depois as filmagens, depois a edição do material, depois a parte, vamos dizer, de correção de cor, para deixar o trabalho, de repente quer dar um aspecto mais envelhecido, ou quer dar uma linguagem mais moderna, depois toda a sonorização, porque o cinema, a experiência, como a gente diz, né, tanto visual quanto sonora, ela tem a mesma proporção, porque se você botar um filme e tirar o som, não existe. Então, às vezes, a gente pensa que a imagem ela tem um peso maior. O som é tão importante quanto. Então, os alunos também vão ter noções básicas né, da edição de som, da mixagem, dos ruídos, dos efeitos. Porque você sabe que em cinema a gente produz todos os efeitos. Sim. Então, você vai produzir uma janela abrindo, uma porta batendo, caminhadas na areia, tudo isso é feito, né, de forma técnica. Então, os alunos vão ter noções desse princípio básico. Eles vão concluir o filme, né, a edição do filme, a gente vai exibir, e inclusive eles vão poder convidar pessoas da família para poder assistir o filme. Aí depois, através da nossa produtora, né, que é a Baiuca Filmes, nós vamos registrar na Ancine para que os participantes possam inscrever em festivais, em mostras, né, e para que o produto passe a ter
um viés, vamos dizer, comercial. E transite, né? Possa despertar o interesse. Exatamente, transite na esfera cinematográfica. E às vezes é surpreendente, porque às vezes tu faz um filme desses de forma, vamos dizer, acadêmica até, e o filme acaba sendo selecionado para vários festivais, ganhando prêmios, né? Como já aconteceu. Então, depois vem as boas surpresas, assim esperamos. Sim. Esses festivais e concursos que estão abrindo nessas áreas, principalmente nessas últimas 2 décadas, eu acho que são grandes incentivadores para essa área, né? Porque a gente consegue, né? Quem produz consegue colocar esses produtos no mercado de uma maneira que não fique onerosa, né? Porque essa é a grande questão, né? A gente sabe que fazer televisão, fazer cinema, a gente sabe que tudo isso é muito caro, né? E que se não tem verba, a gente acaba fazendo com um jeitinho brasileiro, né? Mas eu acho que esses caminhos de premiações e de festivais e de concursos, eu acho que são grandes incentivadores para essa área também, né, Adriana? Muito. E hoje existem vários festivais nacionais, existe um guia que chama Kinofórum, que foi desenvolvido por uma produtora de São Paulo. Então, esse guia, ele é maravilhoso, porque ele está dividido por meses. Então, se você entrar ali, janeiro, tu sabe todos os festivais que tem, nacional e internacional. Todas as mostras competitivas. Então, às vezes, assim, é um universo tão grande de festivais que tu fica meio perdido. Então, com esse guia, o guia aqui no fórum, tu tens ali condições, né, de pegar o teu produto e ver, eu tenho um festival que é de filmes de terror, ou um festival que é de filmes ecossustentáveis. Então, você vai por categoria e facilita muito o trabalho da inscrição. E nesses festivais, todas as distribuidoras participam, né? Então, muitas vezes você tem aí oportunidade de estar a Universal, o Canal Brasil, a TV Brasil, o Curta Canal, o próprio GNT, eles estão todos ali vendo se existe algum produto que seja do interesse deles para aquisição. O mais comum é o Canal Brasil, é o que mais compra curta-metragens, eles pagam em torno entre 2 e 5 mil, já é um grande incentivo, né? E fora isso, existem as premiações. Então, as empresas, elas premiam esses filmes com X horas de câmera, ou estúdio, ou edição. Então, se você vai ali e ganha um prêmio desses, muitas vezes vai te alavancar para fazer outro filme, para produzir um outro roteiro que você já tem ali, né, planejado e pensado. Então, hoje, realmente, no Brasil, se criou uma engrenagem que permite que a gente tenha uma participação, né, e esteja inserido dentro desse mercado. O próprio Histórias Curtas da RBS, eles têm uma cota que é para projetos do interior. E foi um pouco a partir daí, né, que a gente pensou na oficina, em montar esse grupo, que seja uma incubadora, né, de projetos, porque como existe essa cota para projetos do interior, e o interior inscreve muito poucos projetos, porque não sabe formatar os projetos, né, vamos dizer... Uma forma de incentivar. Uma forma da gente poder participar e estar competindo aí, né, e descentralizar um pouco a produção. Sim. Não é impossível fazer cinema no interior, então, produzir documentários e se interessar por essa área. Quem gosta dessa área tem onde buscar subsídios. É que eu acredito que sim, né? Eu sou uma apaixonada, então eu sempre acredito que é possível, né? E a gente, tendo uma empresa registrada na Ancine, uma produtora, você pode participar desses editais, dessas convocatórias e desses concursos, e existe um percentual para a região sudeste, como existe um percentual para a região sul. A gente não tem o mesmo percentual que a região sudeste, porque, enfim, lá estão a concentrada a maioria das produtoras e dos canais de televisão, mas sim, no sul temos um percentual de participação que é 15%. Então, por lei, a gente tem que também ter projetos premiados lá. Então, se estruturar, conhecer a dinâmica, a nomenclatura, a legislação e ver as boas ideias e transformar elas num projeto de documentário, de ficção ou uma série para televisão. Sim. Essa atitude de vocês de trazer a oficina é uma atitude pioneira aqui na nossa região, né? Eu acho que eu, ao menos, desconheço alguma oficina que tenha saído já aqui em Cruz Alta, ou na nossa região, que tenha esse objetivo. E aquelas pessoas que não sabem nada de cinema, não sabem como faz, mas
têm esse interesse em aprender, gostam dessa arte, podem estar frequentando a oficina sem ter embasamento nenhum, ou o pessoal que pretende se inscrever para a oficina já tem que ter um certo conhecimento e um conhecimento técnico também? Não tem pré-requisito. Não? Não tem, né? Qualquer pessoa pode participar. Hoje eu estava conversando com meu tio, ele é agricultor, tem 50 e poucos anos, e ele me disse, eu poderia participar da oficina? Eu fiquei interessada. Eu, claro que sim, todos podem, né? E eu acho que esses talentos, eles são natos, né? Então, é para todo mundo. Para cada um se descobrir um pouco. Exatamente. Aí a gente vai entender a formatação dessa equipe. Se a pessoa tem mais talento para direção de arte, se ela é mais hábil para câmera, né? Então, no primeiro dia e através da ficha de inscrição, a gente já está fazendo um prévio levantamento do que são os interesses e aquilo que a pessoa julga que são suas habilidades naturais. Sim. As inscrições para a oficina podem ser feitas até que dia, Adriana? As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio, porque a oficina inicia no dia 9, né? E depois eu queria te pedir se você pudesse divulgar... A gente vai passar os telefones depois aqui no final do programa. Por favor, agradeço. E até o dia 5 de maio para a gente fechar o grupo. Não podem, vamos dizer, exceder o número de vagas, porque esse trabalho, você sabe, você trabalha em televisão, exige uma disciplina, uma objetividade. São quantas vagas? São 30 vagas. 30 vagas. Isso. Então, para a gente realmente poder fazer esse trabalho, que ao final, quando nós projetarmos o filme, todos digam, era isso que a gente pensou, era isso que a gente queria, conseguimos chegar no nosso objetivo, né? Então a gente não pode, tem que ter um limite de pessoas. E né? qual que é o valor da taxa de inscrição? É R$150, né? É uma carga horária em torno de 24 horas, são 3 dias. A gente fez uma pesquisa e considerou que esse é um valor acessível, né? E a ideia é essa, é poder fazer alguma coisa para que as pessoas participam, descubram aí, né, os seus talentos e que a gente realmente possa dar o pontapé inicial, né, nesse primeiro núcleo aí de cinema cruzaltense. E já tem a previsão de um segundo? Como é que está essa? A nossa ideia é, assim, também formar esse grupo, né, e através, vamos dizer, das necessidades e do que o grupo apontar, a gente planejar a próxima oficina, que pode ser uma oficina de formatação de projetos, que é muito importante, porque se não tiver o projeto, tu não tem como concorrer nesses editais, ou talvez uma oficina de roteiro. Né? E aí, conversando com algumas pessoas que se interessaram, também já assinaram para a oficina de interpretação de atores. Olha, né? Então, o pessoal realmente se interessa, tem vontade, né, de conhecer mais, de saber mais. Mas, assim, pela experiência, eu acredito que a próxima seja uma de formatação de projetos, para a gente começar, né, a ter o nosso banco de projetos, que isso é fundamental. Que joia! Sucesso para vocês nessa primeira oficina e que venham muitas outras, né, que a gente tem certeza que, com certeza, tem muitos talentos escondidos por aí e talvez essa seja a oportunidade de dar um pontapé inicial para começar, de repente, uma carreira brilhante e descobrir belos talentos aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu acredito nisso. Eu acho que Cruz Alta tem uma matriz forte de comunicação, tanto que a gente, vamos dizer, é pioneiro, né, na área de jornalismo. Nosso jornal existe desde 1939, então canais de televisão, bons repórteres que hoje fazem sucesso no mundo, né, daqui de Cruz Alta. Então eu acho que a gente tem uma matriz realmente voltada para essa área de comunicação, audiovisual. Eu acredito que vai dar certo. Tá certo, Adriana. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui no Sala de Estar, foi muito bom. E quando tiver outros projetos, por favor, nos procure para que a gente possa estar passando para o pessoal lá de casa. Olha, adorei. Obrigada por me receber, por apoiar essa iniciativa minha e da Kátia. E foi ótimo. Espero que as pessoas participem, se interessem. A gente está à disposição para outras informações, né? Depois passamos, então, os dados aí para o pessoal consultar. Tá certo. Muito obrigada. A gente vai colocar aí na tela para vocês aí de casa o telefone para quem quiser ter informações a respeito da oficina. A primeira oficina de cinema, de produção de cinema, vai ser realizada nos dias 9, 10 e 11 de maio aqui em Cruz Alta. E os telefones são o 9981-9991 e o 9115-1033. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais. Tchau, tchau.